Olá, alunos dos sétimos anos! Hoje nós vamos ver os motivos da Reforma Protestante e vamos falar dos primeiros reformadores. A aula será comigo, professora Rosilda Menger, e o nosso intérprete Ozion. Vamos começar? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender os principais motivos políticos e religiosos que levaram à Reforma Protestante no século XVI, tá bom? Você lembra que tipo de influência o Papa tinha na Europa medieval? Você sabe dizer alguns nomes dos cargos da hierarquia eclesiástica, dos cargos ocupados pelos membros do clero? Ao longo da Idade Média, os papas adquiriram grande poder e interferiram nas questões políticas. Entre os cargos da hierarquia eclesiástica destacam-se o Papa, Cardeal, Arcebispo, Bispo, Vigário e Padre. São membros da igreja que a gente ouve falar e muitos estão presentes nas nossas vidas, né? O padre da nossa paróquia, o bispo que vem fazer a crisma, né? E aí nós vamos ter o Papa, então, o maior representante da Igreja Católica. Veja, olha essa notícia aqui, ó, do Bom Dia Brasil, lá de setembro de 2012. Protestantes e católicos voltam a entrar em conflito na Irlanda, tá? De novo, a antiga intolerância causou a violência. Mais de 100 policiais já foram feridos depois da manifestação. Veja, a Irlanda... existia um grupo chamado IRA, né? Esse grupo não age tanto como agia na década de 80 e esse grupo promovia ataques terroristas em nome da religião católica, tá? Então veja, e novamente volta a acontecer. Então voltou a ocorrer violência por conta da religião nessa região que já foi palco de muitos atos terroristas em nome de Deus, em nome do cristianismo católico, tá? O que você pensa sobre os conflitos religiosos? Veja, nós vimos que a igreja era proibido a prática do culto cristão durante o Império Romano, né? Aí, em 395 passa a ser a religião oficial do Império Romano e vimos que a igreja ela foi aumentando o seu poder ao longo então da Idade Média, né? Mas aqui nós vamos falar então por conta do poder político que ela foi alcançando, isso também foi gerando descontentamento e geraram conflitos religiosos por conta disso, tá? Então, por isso a pergunta, o que você pensa sobre os conflitos religiosos? Então, veja, falando da Reforma Protestante, né? Compreender a importância das rupturas da Reforma Protestante possibilita observar a origem de doutrinas e igrejas presentes na nossa sociedade até os dias atuais, como as protestantes pentecostais e neopentecostais. Nós temos aqui uma imagem do Templo de Salomão, que é o templo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? É uma igreja protestante e nós aqui no Brasil presenciamos nas últimas décadas um movimento onde surgiu várias igrejas protestantes novas, né? Pentecostais e neopentecostais. Então, por que esse movimento de ruptura? Por que o surgimento de novas doutrinas e de novas igrejas, né? Então a gente vai entender aonde começa isso. Aonde começa esse processo de ruptura com a Igreja Católica, que era a igreja que controlava a vida das pessoas durante a Idade Média. Tudo bem? Veja, a Reforma foi um movimento protestante no qual se contestou severamente a estrutura, os dogmas e os abusos de poder político e religioso das autoridades da Igreja Católica, tá? Durante a Idade Média. Então, foi-se observando um distanciamento da Igreja Católica das questões espirituais. Então, o alto clero passa a viver com luxo, passa a dar mais importância para bens materiais, né? E isso, de certa forma, passa a incomodar, inclusive, parte dos membros do clero. Então, nós vamos fazer a nossa primeira atividade, tá? Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica adquiriu poder.
A corrupção, a ostentação e o despreparo do clero impulsionaram críticas aos seus dogmas. Dogmas são aquelas verdades incontestáveis, tá, gente, da igreja. Explique o que foi a Reforma Protestante. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês essa atividade, tá? Porque isso é importante para o aprendizado de vocês. Vocês vão responder e nós voltamos com a correção. Ok, pessoal, vamos fazer a correção então da nossa atividade? Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica adquiriu grande poder. A corrupção, ostentação e despreparo do clero impulsionaram críticas aos seus dogmas. Explique o que foi a Reforma Protestante? A Reforma foi um movimento protestante no qual se contestou severamente a estrutura, os dogmas e os abusos cometidos pela Igreja Católica durante o século XVI. Tá? Então veja, quais foram então os motivos que levaram à Reforma Protestante? O poder universal do Papa, no século XV, o poder do Papa era um obstáculo para o fortalecimento do poder real. Nós estamos falando no período onde as monarquias estavam se formando ainda. E sem o apoio do Papa, esses reis não tinham tanto poder. Então, o poder da igreja acabava sendo um obstáculo para aqueles reis que queriam aumentar o seu poder. Tá? A corrupção e o despreparo do clero, o alto clero vivia um luxo e ostentação e o baixo clero vivia na miséria. Ambos não lidavam bem com o sacerdócio. O que isso quer dizer? Como eu falei, eles se afastaram das questões espirituais. Então, o alto clero, que tinha acesso às terras, a bens, a riqueza, vivia muito bem, ostentava, mostrava essa riqueza, esse luxo. Ao passo que o baixo clero, que eram os padres, muitas vezes sem conhecimento, viviam na miséria. Tá? Então, esses aspectos todos foram incomodando a população e
como eu já falei, parte dos membros do clero mesmo que observavam isso e entendiam que isso, entre aspas, né, isso não agradava a Deus, né, esse Deus que eles veneravam. Então isso vai gerar um desejo de reforma na Igreja Católica, tá? A venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Então, nesse período, a igreja vendia o perdão dos pecados. As pessoas iam lá, tinham um avô lá que faleceu e compravam o perdão dos pecados desse avô. A igreja dava um documento assinado, pagava e levava aquele papel com o perdão dos pecados. Era um comércio, na verdade, né? Mas usavam a fé, a igreja usava a fé das pessoas, porque as pessoas acreditavam naquilo, né? Então, a remissão, a venda de indulgências, né? Remissão total ou parcial da pena devida para a justiça de Deus. A venda de indulgência, então, era a venda do perdão dos pecados. E a simonia, que era a venda de relíquias, tá? Relíquias religiosas que, na maioria das vezes, era falsa. Então, vendiam, sei lá, um pedaço da cruz que Jesus foi crucificado. Isso era uma relíquia. Para o fiel católico, isso era extremamente importante, mas muitas vezes era um pedaço de madeira qualquer, era falso, tá? E isso, quem sabia que isso era falso, ficava incomodado também com isso, tá? Então aqui a gente tem, né, uma xilogravura mostrando qual era a postura da igreja quando a igreja chegava nos vilarejos. Percebam que ela chega com o símbolo da igreja, né, com a cruz, com o estandarte, e aqui nós temos uma bancada aqui com moedas, ó, ou seja, fazendo esse comércio religioso, tá? É isso que essa imagem está mostrando. Vamos para a nossa próxima atividade? A Reforma Protestante contestava a estrutura, os dogmas e os abusos da Igreja Católica. Além disso, quais foram os motivos que levaram a acontecer a reforma? Vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos depois para fazer a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade, pessoal? A Reforma Protestante contestava a estrutura, os dogmas e os abusos da Igreja Católica. Além disso, quais foram os motivos que levaram a acontecer essa reforma? Os motivos da Reforma Protestante foram o poder universal do Papa, a corrupção e o despreparo do clero, a venda de indulgências e a simonia, tá? Aqui nós vamos ver os reformadores, tá? O John Wycliffe, ele foi o primeiro reformador, o primeiro indivíduo a questionar as práticas da Igreja Católica, né? Entre os maiores críticos daquela época, então, o John Wycliffe, teólogo inglês, criticava o acúmulo de riquezas por parte de bispos e papas e defendia que a igreja deveria viver na simplicidade. Ele também afirmava que as pessoas poderiam compreender a palavra de Deus sem intermediário. Por que ele fala isso? Porque nesse período só quem sabia ler, né, era o clero. As pessoas comuns, na sua maioria, não sabiam ler. E a igreja achava normal isso. Então, obviamente, para manter o seu poder, os fiéis tinham que ter a intermediação, né? Ali ter o clero falando da palavra de Deus, além ainda dos santos da Igreja Católica, que eram intercessores. Então, ele faz uma crítica a isso. E, novamente, né? Crítica à riqueza, ao luxo que a Igreja Católica vivia, que era muitas vezes muito diferente da vida das pessoas comuns, tá? Então ele foi muito importante no processo da reforma religiosa. Veja, para o John Wycliffe, o poder da Igreja devia ser limitado a questões espirituais. Então ele criticava o poder político que a Igreja Católica foi tomando, né? A participação política que a Igreja Católica tinha na vida das pessoas durante a Idade Média, tá? Deveria então, o poder político para ele deveria ser exercido somente pelo Estado. Ele também discordava da rígida hierarquia da Igreja Católica e dizia que a Bíblia deveria estar disponível a todos. Então veja, a Igreja Católica entendia que só o clero deveria ter o conhecimento da Bíblia. E as pessoas ouviriam então os padres, os bispos, enfim, os membros do clero. Aqui ele fala que não, que a Bíblia deveria estar acessível a todos. Veja, na imagem aqui, ó, ele entrega a tradução da Bíblia aos padres que ficaram conhecidos como lombardo. Então, é o primeiro momento, já que se fala em traduzir a Bíblia para que mais pessoas possam lê-la e entendê-la, tá? Veja, e aqui nós vamos ter o Jan Hus, né, 1369 a 1415, professor da Universidade de Praga, ele traduziu. Então, o Wycliffe já falava da importância disso e o Jan Hus vai traduzir para o idioma tcheco, né? Baseado nas ideias de Wycliffe, atacou a corrupção, o luxo do alto clero e foi também acusado de herege. E o que aconteceu com ele? Foi queimado vivo em 1415. Quem eram os hereges, né? Herege era quem professava uma doutrina contrária à Igreja Católica. Então vejam bem, como a Igreja Católica era poderosa, todos aqueles que se manifestassem e criticassem publicamente a Igreja Católica ou tivesse alguma prática considerada heresia pela Igreja Católica, eram queimados vivos. E ele, por ter atacado a Igreja, criticado a Igreja, ele foi queimado vivo, tá? Então aqui, essa atividade que nós vamos fazer agora, tem uma imagem aqui bem interessante, né? E diz aqui, ó, a imagem ao lado retrata a morte de Jan Hus, conforme a figura abaixo, né? Então vocês vão responder no caderno. Nós temos duas perguntas, tá? Então vocês copiem essas duas perguntinhas aqui para responder. Como as pessoas representadas reagem à cena? Explique o motivo pelo qual Jan Hus foi condenado à fogueira. Então vocês vão copiar, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Como as pessoas representadas na imagem reagem à cena? Explique o motivo pelo qual Jean Rousse foi condenado à fogueira. Tá? Vamos ver. Elas parecem assustadas e aflitas com a condenação de Jean Rousse à fogueira, né? E Jean Rousse fez fortes ataques à corrupção e ao luxo do alto clero. Foi também acusado de herege, ou seja, de ser contrário aos dogmas da Igreja Católica. Por isso ele foi queimado na fogueira, tá? Queimado vivo, ok? Vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje, então. O que nós vimos? Hoje nós falamos do início da Reforma Protestante e dos principais reformadores, né? A Reforma Protestante, com a Reforma Protestante, uma nova visão do homem e o significado da sua fé estavam sendo modificadas, né? Nesse contexto, então, os pensadores e estudiosos criticavam o poder do Papa e os abusos da Igreja, tá? Então, veja, mas como a Igreja ainda tinha poder, cada um que criticava, né, era punido pela Igreja. Por isso era tão complicado criticar, mas era visível os abusos, né, visível a corrupção e o distanciamento da Igreja das coisas espirituais e, na verdade, um apego às materiais. Então, nós vimos hoje o início do processo da reforma religiosa, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.